Olá, estamos de volta para mais uma mentoria 4.1. Mas antes de começar, pedir a você para compartilhar. Você está assistindo agora? Muito bom estarmos juntos. Compartilhe, copie esse link, mande para outros amigos. Com certeza, nessa série de mentorias tem algo que vai edificar a tua vida e a vida daqueles que você se relaciona, que você conhece. Mas quero também te fazer um convite para algo que acontecerá em novembro, exponencial, algo diferenciado, algo novo, que é a Clínica da Alma. Ouça esse convite. Você é pastor, estamos preparando algo inédito. Clínica da Alma. Clínica da Alma, 10, 11 e 12 de novembro. Em um sítio com psicólogos, terapeutas, pessoas voltadas para a cura da alma, para pastor. Pastor também é gente e precisa ser curado. Pastor também é gente e precisa de cura. O que você achou? Faça a sua inscrição, não deixe passar muito tempo. Nós temos vários lotes. Quem faz primeiro pega um valor mais barato, mais tempo para parcelar. É um tempo de investimento. Se você é pastor, é para você. Vamos para a mentoria de hoje com o pastor Enoque Caló. Olha, tremendo. Anote, vai ser muito bom para o seu dia a dia. Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Sou Enoque Caló, tenho feito um trabalho, por graça de Deus, sobre orientação em educação financeira, sobre gestão de crise. Há quase 15 anos, começamos lá no dia 20 de novembro de 2008, mas estou na área financeira já, agora o ano que vem eu farei oficialmente 30 anos, comecei exatamente dia 5 de maio de 94, mas comecei a cuidar do dinheiro dos outros bem cedo, cuidava do dinheiro do meu pai tinha negócios. E é uma história bem longa, um dia se eu puder eu compartilharei com você. E eu quero trazer para você uma reflexão neste momento sobre chaves para usarmos em tempos de crise. Por quê? Ou você passou por uma crise, você está passando por uma crise, ou você passará por uma crise. E tem vários tipos de crise, crise relacionais, crise política, crise econômica, crise familiar, que são as crises relacionais. Então eu gosto de usar a seguinte expressão: toda crise relacional não tratada, ela se transformará numa crise financeira. Isso é tema do livro que eu publiquei em 2018, Educação Financeira, quando os bons relacionamentos nos ajudam a pagar dívidas, baseado na história daquela família da viúva do azeite, quando a dívida que o marido deixou para aquela família faria com que ela perdesse os seus 2 filhos e eles seriam levados como escravos. Então olha que interessante, uma crise financeira não tratada, ela se transformará numa crise relacional. E o inverso também é verdadeiro, uma crise relacional não tratada, ela se transforma numa crise financeira. Um outro exemplo que a gente pode usar dos diversos que a Bíblia nos apresenta é a história entre Abrão, Sarai e Agar. Perceba que ele teve uma crise relacional que gerou depois a expulsão de Agar no futuro, e ela foi despedida por Abraão com uma pequena provisão por alguns dias e ela depois se viu em apuro. Então isso é muito importante a gente refletir sobre isso. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre as 5 chaves para passarmos por tempo de crise, baseada em Daniel capítulo 2. É um livro bem bacana, um livro bem interessante, ele é um livro apologético, É um livro que vai falar sobre futuro, mas eu vou pegar esse texto de Daniel capítulo 2 e tratar algumas chaves importantes que esse livro nos apresenta, ou essa história nos apresenta. Todos vocês sabem que o rei teve um sonho, porém não lembrava mais o sonho, ele queria que os sábios lembrassem o sonho e também a interpretação daquele sonho. E ele chamou todos os sábios, reuniu todos os sábios da Babilônia e pediu para que eles lembrassem o sonho, interpretassem o sonho. E eles falaram: a gente não consegue fazer isso é algo... Ninguém nunca pediu isso para nenhum sábio. Isso é uma coisa inédita.
Isso é uma coisa difícil, na verdade é uma coisa impossível. E a palavra diz, porventura alguma coisa impossível para Deus. Quem construiu o neurônio, quem construiu o cérebro, quem construiu o corpo humano, quem construiu... Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação. Lógico que a gente ali não tem um conhecimento profundo de como funciona esse algo tão incrível que é o nosso cérebro, mas pude perceber algumas questões, né? Só para você ter ideia, nós temos 86 bilhões de neurônios em nosso cérebro. Olha que incrível isso. Você já pensou sobre isso? Então você é um bilionário que às vezes não consegue usar esses bilhões de neurônios, ou talvez nem milhões de neurônios a gente utiliza, né, de algo tão incrível que é em nossa mente. Por isso que Jeremias 33 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nunca passou pela sua cabeça. Dessa forma eu quero trazer para você 5 chaves para você usar no tempo de crise. Porque você passou por uma crise, ou você está passando por uma crise, ou você passará por uma crise. E a crise, elas são necessárias, elas são cíclicas. Temos diversos tipos de crise: crise econômica, crise relacional, crise ministerial, crise na nossa saúde. Então a gente vive em crise às vezes. Agora o grande segredo é como nós reagimos no tempo da crise. Pode imaginar, está escrito em Daniel capítulo 2, numa operação mata-sábios, Daniel vai ser levado à morte. E ele vai ali comunicar a Arioque, o capitão da guarda, com bom senso, de uma forma branda, de uma forma inteligente. E eu faço me lembrar, eu me recordo, né, nesse momento, quando eu fiz minha última pós em neurociência aplicada à educação. Eu tive acesso a um material muito interessante de Marshall Rosenberg. Ele já é falecido, mas é um judeu extremamente inteligente. Ele foi desenvolver um assunto muito importante chamado comunicação não violenta. E aquelas aulas foram bem pesadas para mim. Como entender aquilo, meu contexto, a minha criação, de a gente usar a retórica, a fala, todos nós que somos líderes, né, até mesmo os pastores, né, quantas vezes a gente usa a nossa comunicação de uma forma tão violenta. E eu fico admirado com Daniel, uma operação de uma crise institucional para os sábios. Ele vai comunicar com brandeza, com inteligência, com sabedoria ao capitão da guarda, pedindo que ele conversasse com o rei para ter uma audiência com o rei, e a partir dali Daniel propor algumas coisas. O que é interessante é que os outros sábios tentaram pedir tempo para o rei não deu bola para eles, o rei não acreditou. Então o não do outro não necessariamente é o não para você, não se modele ao não do outro. E a gente vê que Daniel consegue aquela audiência, ele vai até o rei fala: tive um sonho, não lembro o sonho e nem tão pouco o seu significado. E Daniel disse: eu posso resolver isso, mas eu preciso de tempo. Então a primeira chave que eu quero trazer para você é a chave da comunicação não violenta, comunicação à pessoa certa. Porque às vezes a gente comunica as coisas às pessoas que não têm resposta para aquilo que a gente precisa. E Daniel vai dar uma instrução muito interessante para todos nós. E a segunda chave é a chave do tempo. Decisões importantes da minha e da sua vida não pode ser tomada a toque de caixa. Como consultor, conselheiro financeiro já há tantos anos, eu vou sempre repetir isso, porque é a minha formação, é a minha missão, é a minha vocação. Eu já vi tantas pessoas se perderem por tomar decisão na flor da emoção, pressionados por uma decisão imediatista. Tem que ser agora, o preço é agora, a partir de amanhã vai mudar o valor. As pessoas não dão tempo para você pensar, para você tomar conselho, para você raciocinar, para você saber se é exatamente aquilo que você precisa ou se você tem condições para aquilo. E eu sei que Daniel pediu para o rei o tempo e o rei concedeu a chave do tempo para Daniel. Então, portanto, decisões importantes
nós precisamos de tempo para tomar conselho, para orar, para buscar o Senhor, para buscarmos ajuda nos intercessores, que foi o que Daniel fez. E depois desse momento da audiência com o rei, ele vai para a sua casa. E aí é um grande desafio para nós que temos dificuldade de resolver as coisas em casa. Às vezes a gente resolve as coisas na rua, nas redes sociais, em tantos outros ambientes que não é o nosso ambiente doméstico. Até porque no ambiente doméstico você nunca vai ser extraordinário. Mas no ambiente doméstico podemos ter amigos intercessores, como Daniel teve naquela história. E Daniel vai para casa e compartilha a sua necessidade para 3 amigos. E seus amigos entram ali em oração, em intercessão, e Deus, por graça, vai dar uma solução para aquela situação a partir do interesse de Daniel. Então, chave da comunicação, chave do tempo e chave do ambiente familiar. E você pode pensar com todo carinho, e eu posso pensar com todo carinho, como que anda o nosso ambiente familiar. Dando continuidade, chave da comunicação, branda, não violenta, chave do tempo, chave do ambiente familiar. E eu estou já há alguns anos na área da educação, caminhando para hoje, nós estamos no mês de maio de 2023, em setembro desse ano eu farei exatamente 5 anos que eu iniciei uma jornada na área da educação, algo totalmente novo para mim, inusitado. Eu lembro que me assustei muito com as gritarias das crianças, e depois na pandemia eu senti tanta falta daqueles gritos, daquelas falas. Foi 2 momentos tão distintos que eu pude perceber o quanto me irritava e depois o quanto eu senti falta. E eu aprendi a lidar com isso. Temos lá no nosso ambiente bastante crianças. E outro sentimento que eu tive também, por ter entrado na educação um ano e alguns meses antes da pandemia. E quando na pandemia nós tivemos que enviar as crianças de volta para suas casas, para o ambiente familiar. E sabe qual foi a sensação que eu tive, que eu tenho compartilhado com os meus amigos da área da educação? Nós devolvemos os filhos para suas famílias e as famílias, parte delas, não estavam preparadas para recebê-los de volta. Isso é algo tão importante de pensar, porque no nosso ativismo acadêmico, religioso, empresarial, a gente vai deixando nossa família para trás. Recentemente eu tive a oportunidade de ministrar numa das igrejas do Brasil para Cristo, lá em Ribeirão Pires, Se nós estamos dispostos a desacelerar para andar com as pessoas com os passos mais lentos que o nosso, que são os nossos filhos, baseado lá em Gênesis 32 e 33, quando Jacó desacelera o passo para andar no passos das crianças e das vacas tenras. Faz-me lembrar também que acho que cerca de 13 anos atrás, 2009 e 2010, eu escrevi um texto bem provocativo. Como estaria a nossa comunidade na Copa do Mundo de 2030? Depois eu acabei pedindo para tirar esse texto das redes sociais, porque essa expressão Copa do Mundo só a FIFA que pode utilizar. E eu usava nesse texto uma seguinte reflexão: como nós olhamos para as crianças e como nós olhamos para os nossos idosos. A gente às vezes se esquece das pessoas que nos ajudaram a construir algo, ou dos nossos primeiros, E agora na pandemia, ou pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia a gente viu um êxodo muito grande de mudança de pessoas, de ambientes empresariais, religiosos. E às vezes a gente é inundado por essa novidade, e a gente gosta de novidade, isso é intrínseco do ser humano, mas por vezes a gente perde um pouco a história de quem passou conosco por aquele período. Tem uma outra ministração que eu gosto de usar: como nós honramos os nossos primeiros. E lá na frente eu vou chegar nesse ponto novamente. Então Daniel foi para casa, seus amigos intercessores o ajudaram e ele conseguiu a resposta. Ele fala novamente com Arioque, capitão da guarda, e para pedir uma nova audiência com o rei. Gente, eu aprendo com Daniel a lei do protocolo, porque às vezes nós somos estimulados a pular etapas,
A gente quer falar direto com o dono, a gente não quer falar com a pessoa que é o assistente, porque às vezes eles também são terríveis, eles não levam o assunto para frente. Não sei se algum projeto seu já ficou parado na mão de alguém, como acontece muito na nossa política, né? Os caras sentem em cima do projeto, porque falei, isso não vai para frente, que eu não vou permitir que essa pessoa coloque esse projeto em prática. Fruto da nossa vaidade, dos nossos orgulhos e das nossas mazelas, do nosso velho teimoso coração. Mas Moisés não pula etapa, ele fala com Arioque, pede novamente uma audiência com o rei e vai falar com o rei exatamente o que Deus revelou. E eu chamo chave de resolver problema. Primeira chave é comunicação não violenta, comunicação branda, comunicar a pessoa certa. Segunda chave do tempo, chave do ambiente familiar, chave de resolver problemas. Nós seremos lembrados pelos problemas que a gente causa ou pelos problemas que a gente resolve. E nós seremos remunerados pelos níveis de problemas que nós resolvemos. Guarde bem isso. Talvez você não está sendo bem remunerado. Pode ser que você não esteja resolvendo problemas complexos. Isso é muito importante, essa reflexão sobre como eu e você nos deparamos com os problemas. E a última chave, tão importante quanto as demais, é a chave da gratidão. Quando Daniel é colocado como governador, lá no versículo 41 ou 42 do capítulo 2, a partir do 40 ali, fala sobre isso. Daniel falou assim para o rei: eu preciso que você arrume 3 vagas para 3 amigos.